Boa noite a todos. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui gravando este vídeo para nós colocarmos nessas páginas da internet. Amém? Nós pedimos a Deus que a internet nós podemos, através do nosso conhecimento, e as pessoas que usam a internet, elas possam são pessoas inteligentes, né? São pessoas inteligentes, são pessoas sábias, né? E elas têm a sabedoria dada por Deus. Nós temos visto muitas pessoas aqui na internet, muitas pessoas boas, honestas, políticos, evangélicos, né? Pessoas realmente comprometidas aí com a responsabilidade de ensinar, de transmitir conhecimento, de reivindicar os seus direitos, né? Jornais sérios, revistas sérias. Então, nós queremos que a internet, esse mundo virtual, ele realmente se torne uma bênção para nós, para a sociedade, para o planeta. Por isso que a gente grava esses vídeos aqui, colocando nosso pouco conhecimento que nós temos. Nós temos um pouco conhecimento, nós não temos doutorado, nós não temos mestrado, mas nós temos um conhecimento. Nós temos um conhecimento e a gente passa aqui. E a gente está falando sobre a direção defensiva. Ontem eu estava vendo um jornal e o comentarista estava dizendo que tem motoristas que têm a habilitação, têm a carteira de habilitação, e eles não sabem nem sinalizar para a direita, nem sinalizar para a esquerda. Eles não sabem, tiram aí as carteiras de habilitações e não tem aí uma habilidade, não tem uma capacidade, não tem aí um domínio, né? Falta habilidade, falta estudo, falta aí um treinamento, né? Uma conscientização. Tá? Porque nós já vemos aqui que os acidentes ocorrem por excesso de velocidade, erro nas previsões das ações dos outros, motoristas desrespeitando a sinalização. Quando o motorista desrespeita uma sinalização, a gente transita no veículo, no carro, tanto nós, pedestres como condutores e passageiros, através de quê? De sinalizações, né? Sinalizações. É a gente que faz com o carro dê seta para a direita, dê seta para a esquerda, né? E as outras pessoas conhecem a intenção que a gente está ali dirigindo, o que está acontecendo com a gente. Então, quando a gente vê uma pessoa, um jovem dirigindo um carro numa via, que o quilômetro permitido, a velocidade permitida é 40 km por hora, 30 km por hora, numa via, né? Numa via aí coletora, uma via aí que não permite andar muito, e um jovem pega um carro e anda em 100 km por hora, é um jovem que realmente precisa ir, não tem condições porque ele está colocando em risco a vida dele, ele está colocando em risco a nossa vida, e ele está aí dirigindo perigosamente. Então isso precisa mudar. Nós só evitaremos acidentes, diminuiremos os acidentes que ocorrem se nós realmente conhecermos e dominarmos as técnicas da direção defensiva, tá? Elementos da direção e pilotagem defensiva, né? Elementos: previsão, ação, habilidade, atenção e conhecimento. As técnicas de direção e pilotagem defensiva estão agrupadas em 5 elementos básicos, que eu já falei aqui. Primeiro, conhecimento básico, conhecimento. Segundo, atenção. Terceiro, previsão. Quarto, habilidade. E o quinto, por último, ação. Nós devemos ter essas técnicas de direção e pilotagem. Então, esses grupos aqui, nós devemos estar habilitados, devemos estar capacitados. Conhecer leis e normas. Os conhecimentos fundamentais para o motorista defensivo são
os de leis e normas de trânsito, os de particularidade do veículo, seus equipamentos e acessórios. A gente vê muita gente dirigindo carro que não tem condições de estar transitando, não tem condições. Carro que está com os equipamentos básicos, por exemplo, uma sinalização, né? Não pode conduzir um carro com uma lâmpada de sinalização queimada, não pode. Não pode conduzir um carro com um espelho, um vidro do para-brisa ou do retrovisor, tanto esquerdo como direito, quebrado, não pode. Não pode. Não pode estar dirigindo um veículo com bêbado, com álcool, não dormiu bem, brigou com a esposa, enfim, teve um conflito, não tem condições de dirigir um veículo. Não pode dirigir um carro que está aí precisando de trocar os pneus, não pode. Não pode estar dirigindo um carro em que faz muita zoada, faz muito barulho, porque incomoda as pessoas. Não pode. Tem que estar tudo arrumadinho, tudo direitinho, tá bom? Tudo direitinho. Os conhecimentos fundamentais, os de condições adversas de maneira correta e de enfrentá-las. Tem que conhecer as condições adversas. Para quê? Para que a gente possa enfrentá-las. Como é que eu vou enfrentar uma condição adversa se eu não conheço? Nós temos que conhecer o Deus da Bíblia Sagrada. Jó, ele enfrentou uma adversidade muito grande na vida dele. Jó enfrentou uma adversidade por causa da sua fé, ele foi provado. Mas ele sabia que o Deus no qual ele cria, no Deus no qual ele sabia, e aquela adversidade que ele enfrentou, ele passou por tudo porque ele sabia, ele cria num Deus Todo-Poderoso. Então, mesma coisa, nós devemos conhecer o Deus da Bíblia Sagrada, nós devemos estudar a Bíblia Sagrada de dia e de noite, para nós conhecermos o poder deste Deus, conhecer o quanto Deus é misericordioso, devemos conhecer o caráter de Deus. O caráter de Deus é o amor, é a misericórdia, a piedade, e a justiça e a equidade, são a base do trono dele. Embora a gente vê muitas coisas acontecendo no mundo, muita violência, embora nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, a violência multiplicando, mas nós devemos confiar em Deus. Devemos crer em Deus de todo o nosso coração e respeitar as leis. Quando você dirige respeitando com a sua carteira de motorista, o carro em dia, pagando todos os seus compromissos, você não tem que estar fugindo da polícia, você não tem que fugir de uma blitz. Por quê? Porque você está documentado. Se você está documentado, se o seu carro está em dia, então você tem que enfrentar a polícia. Você não tem que ter medo. Você tem que enfrentar. Porque quem deve não teme. É um ditado, quem deve não teme. Então nós não devemos ter medo das autoridades, porque a Bíblia diz que elas estão aí justamente são constituídas por Deus. As autoridades são constituídas por Deus. Para quê? Para promover a paz, para promover a segurança. Nós devemos respeitar as autoridades. Não devemos fazer manifestações com jorrão, com bomba ou com isso. Nós devemos fazer as manifestações usando aí a nossa inteligência, a nossa sabedoria, usando aí os meios de comunicação, a internet, a televisão, o rádio, usando os cartazes, usando não com violência, não xingando, não saindo brigando com a polícia. Isso não agrada a Deus, isso não agrada o coração de Deus. Amém? Então a Bíblia diz, eu estou com o Código de Trânsito Brasileiro, eu não estou com a Bíblia, eu estou com o Código. Então o objetivo da legislação de trânsito, das normas de circulação e conduta contida no Código de Trânsito Brasileiro, bem como a das técnicas de direção e pilotagem defensiva, é o mesmo, a segurança no trânsito, tá? O objetivo da legislação de trânsito, qual é o objetivo? E das normas, qual é o objetivo da circulação e conduta contida neste código? Qual é o objetivo? E das técnicas de direção de pilotagem?
Qual é o objetivo? Todos eles têm o mesmo objetivo, que é, digo e repito, a segurança no trânsito. É a segurança no trânsito, tá bom? As leis e normas de trânsito estão em constante evolução. Portanto, é necessário reciclar periodicamente esses conhecimentos. Está mais do que provado que quem não conhece as regras causa mais acidentes. Quem não conhece as regras, quem não estuda, quem não faz cálculo, quem não pesquisa, tem preguiça de estudar, tem preguiça de ler, tem preguiça de fazer anotações, tem preguiça, essa pessoa, ela causa acidente. Ela causa acidente. Quem não conhece as regras, isso aqui vale tanto para o Código de Trânsito como para a Bíblia. Deus nos deu a palavra de Deus. Deus nos deu os mandamentos. Nós devemos, Deus, o Deus da Bíblia é um Deus de regra, é um Deus de estatuto, é um Deus de leis. O Deus da Bíblia é um Deus rígido, é um Deus que exige obediência, é um Deus que exige aí um amor, um afeto, porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento da lei de Deus é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo teu... É o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu intelecto. É o primeiro mandamento. Depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar a Deus. Por quê? Porque Ele nos dá vida, Ele nos dá respiração, Ele nos dá... Isso é uma regra universal, é uma regra aí mundial, o amor a Deus, as suas leis, os seus estatutos. Por isso que a gente prega que as pessoas devem ler a Bíblia. A gente ensina, a gente transmite, a gente bate nessa tecla que as pessoas têm que ler a Bíblia para elas estar regrado, para elas andarem na linha, para elas saber a vontade do Deus Todo-Poderoso, que está dentro da Bíblia Sagrada. A gente faz esses vídeos propagando a Bíblia Sagrada, amém? Para quê? Para a gente não pecar contra Deus. A Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Para não pecar. Para não pecar. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E o princípio da inteligência é você ver o mal e se apartar do mal. Você se apartar do mal. Você está vendo o mal ali? Você está vendo o mal, você tem que se apartar do mal. Amém? Então nós devemos conhecer as normas. Devemos conhecer as normas. As normas estão no livro, está no código. Lendo. Tem muita gente que não gosta de ler. Tem preguiça. Para se conhecer tem que ler. Tem que estudar, tem que anotar. Várias vezes, quantas vezes for necessário. Conhecer o veículo, conhecer bem o veículo que se utiliza é fundamental para prevenir acidente. Tem que conhecer o veículo. Tem que saber se os pneus estão careca, tem que saber como é que tá as lâmpadas, tem que saber como é que está a bateria, tem que saber como é que está o nível de óleo, tem que saber como é que está aí o freio, tem que saber como é que está a marcha, tem que levar no mecânico, tem que estar ali conversando com o mecânico. Se possível for, faça um curso de mecânica aí nos órgãos que oferece, o Detran oferece curso, o SET Senat. Vá, meta a mão na graxa. Meta a mão na graxa, troca, aprenda a trocar um pneu, aprenda aí se possível até aprenda até trocar uma borracha, mexer com eletricidade, mexer aí com o carro tem eletricidade, o carro tem, enfim, tem que conhecer o carro, tem que conhecer o motor, tem que conhecer tudo do carro, dentro e por fora. Dentro por fora, tá? Tem que conhecer. Está mais do que provado. Tá, isso aqui eu já li. Lembre-se, condutores e proprietários são responsáveis por acidentes. Condutores e proprietários, não só é o condutor não. O proprietário também, tá? Por exemplo, eu sou dona de um carro.
Eu sou a proprietária daquele carro. Eu sou a proprietária. Eu comprei aquele carro, paguei. Aquele carro está no meu nome. No entanto, eu não dirijo. Eu não tenho carta. Não quero. Mas eu comprei o carro, eu paguei. Está no meu nome. Aí tem um amigo ou uma amiga, ou tem um fulano de tal, que tem habilitado, mas não tem carro. Ele não tem carro. E aí ele empresta o carro de mim. Aí pega, eu dou o carro para ele. Ele vai e dirige. Ele vai e dirige. Aí ele comete um monte de infrações. Ele não conhece o carro, ele não sabe nada do carro, ele comete um monte de infrações. Ele é responsável. Ele é responsável ele é responsável ali, diante das leis, ele é responsável pelas infrações do condutor. E o proprietário também. Ah, eu não dirigi, eu não peguei o carro, não sei dirigir, mas está com o carro e emprestou. Você também é o responsável, os dois. Tanto o proprietário como o condutor. Os dois têm que assumir a responsabilidade, tá? E principalmente se houver acidente, não tem que fugir. Não tem que fugir. Quando acontecer um acidente, atropelar uma pessoa, tem que prestar os primeiros socorros, tem que prestar os primeiros socorros, tem que fazer os primeiros socorros, tem que levar o acidentado para o hospital, tem que chamar o SAMU, tem que dar socorro, tem que dar remédio, tem que, enfim, salvar aquela vida até o fim. Você fica ligado com aquela vida a vida, até a morte dela. Vocês não tem que fugir, não tem que... O que a gente observa é que as pessoas cometem um atropelamento e as pessoas fogem. Está errado isso, está errado. A pessoa tem que assumir a responsabilidade de levar a pessoa acidentada ao hospital e estar com ela como um pai, como uma mãe, um irmão, ser ali um pai, uma mãe, um irmão, ser uma pessoa que quer que ela viva, que quer, e se ela, enfim, tiver alguma fratura, alguma coisa, ela vai assumir aquela responsabilidade até o fim da vida dela. Tá bom? Conhecer bem o veículo que se utiliza é fundamental para prevenir acidentes. Quer prevenir acidente? Conheça o veículo. Leia as instruções, leia e releia, leia e releia, leia. E conheça o veículo. Conheça o seu veículo. Conheça o seu veículo, tá? Lembre-se, condutores e proprietários são responsáveis por acidentes provocados por má conservação ou manutenção deficiente, tá? As funções e a localização dos comandos não são iguais em todos os veículos, tá? Não são iguais as funções nem as localizações, tá? Não são iguais, não são iguais. Uma vez eu tive uma questão que eu era muito íntima ao Celta. Eu era muito íntima ao Celta. Celta não, o Gol. Eu era muito íntima, eu dominava o Gol, aprendi a dirigir no Gol. E aí me deram um Celta para fazer uma experiência, uma prova. E eu não aceitei. Por quê? Porque eu não dominava o Celta, eu não sabia, eu não tinha intimidade, eu queria aquele Gol. Eu não dominava, eu ia ficar reprovado. Então a gente tem que fazer o nosso teste num carro onde a gente domina as funções, onde a gente domina as localizações e os comandos. Você faz um teste num carro de autoescola, aprende num carro de autoescola e vai fazer o teste num carro aí e você não sabe as funções, você não sabe as localizações, você vai ficar reprovado, você vai ser reprovado. Você vai ser reprovado. Você tem que conhecer o carro, você tem que conhecer o carro para fazer o teste. Não é só o teste para tirar a carteira, não. Um teste em todos os momentos da vida. Um carro, você tem que conhecer bem o seu carro. Tem que conhecer bem o seu carro, tá? Então, os manuais dos veículos, dos seus equipamentos, contêm informações importantes e precisam realmente ser lidos. Tem que ler. Tem que ler os manuais dos veículos, tem que ler os manuais dos equipamentos, tem que ler todas as informações importantes. É preciso realmente ser todo dia lidos. Só assim nós vamos diminuir aí os acidentes e as mortes. Amém? Redobrar o cuidado enquanto não estiver completamente familiarizado com o comportamento do veículo. Redobrar o cuidado. Redobrar o cuidado enquanto não estiver completamente familiarizado com o comportamento. O veículo tem comportamento que a gente
né, a gente não conhece comportamento, tá? Então a gente tem que se familiarizar com ele. Examinar frequentemente o veículo, os equipamentos e a carga, tomando providências corretas e imediatas sempre que encontrar irregularidades. Tá? Tem que ver se as lâmpadas estão funcionando, se a bateria está ok, tem que ver a parte elétrica, os retrovisores, tem que ver a gasolina, tem que ver o freio, tem que ver as marchas, caixas de marchas, tem que olhar o nível de óleo, tem que ver tudo. Tem que ver tudo. Os comandos, a velocidade, o painel de controle, tudo. Tudo. Porque veja, que os acidentes acontecem mais por causa da culpa do motorista. Existem motociclistas para todas as finalidades. É fundamental que a moto seja adequada e utilizada pretendida. A utilização pretendida. Além disso, o tamanho da motocicleta deve ser proporcional às medidas das pessoas que irá pilotá-la. A regra geral de tamanho é que quando o piloto estiver sentado na moto, seus pés deverão alcançar facilmente o solo. Um bom teste para saber se o tamanho da moto está apropriado para o seu porte físico é fazer um 8 empurrando pelo guidão. Pessoas de constituição franzina e miúda não devem escolher motos grandes e pesadas. Não deve. Tá? Pessoas pequenininhas e miúdas não devem. Meu marido vai comprar uma moto, a moto dele vai ser pequenininha, porque ele tem só 1,50 m. Ele é pequeno, então ele tem que usar uma moto pequenininha. Os componentes da motocicleta que interferem diretamente na segurança e que necessitam de constante cuidado são freios, tá? Os componentes da motocicleta que interferem diretamente na segurança e que necessitam constante cuidado são freios, tanto dianteiro como traseiro. Não deve só se preocupar com o freio da frente, não. O dianteiro também, tá? Porque quando um falha, o outro está funcionando. Manetes, cabos, pinças, lonas, pastilhas, cubos, discos, fluidos hidráulicos, tá? Suspensão, molas, amortecedores, corrente de transmissão, condição de uso e folga, pneus, pressão e desgastes. Luzes, faróis, lanternas, sinalização, sinalizador e luz de freio, etc. E a buzina, tá? Isso aqui realmente nós temos que estar com esses componentes tudo em dia aqui. Luzes, pneus, freios, buzina, tudo perfeitamente, tá? Tá bom?